Se a sua licença maternidade já terminou e você já voltou a trabalhar ou você ainda está se preparando para esse momento que vai acontecer, você sabe que essa é uma das fases mais difíceis que acontece ainda dentro do puerpério. Isso acontece porque a gente volta a trabalhar justamente no momento em que a rotina tá muito melhor, que tá muito diferente de como tava lá nos primeiros meses de vida do bebê. Então você já entendeu completamente o seu bebê, vocês já entraram no ritmo, o vínculo também tá muito bem estabelecido, então existe uma troca ali, esse bebê tá interagindo muito mais. Então a gente volta a trabalhar no momento em que tá mais gostoso. E isso é o que dói bastante, porque foram meses ali importantes, totalmente dedicados ao cuidado desse bebê. E agora essa mãe precisa se ausentar. E pior ainda, ela precisa deixar esse bebê aos cuidados de uma outra pessoa, seja creche ou seja uma babá. E por mais que esse seja um caminho natural, né, a mãe ela precisa voltar ao trabalho, ela quer voltar ao trabalho, é inevitável que você não se sinta angustiada, não se sinta ansiosa nesse momento. E aí tem aquela vozinha interna que fica na nossa cabeça o tempo todo. E se o bebê sentir minha falta? E se ele se sentir abandonado? E se ele me esquecer? E vários outros pensamentos, né? E se? Seria ótimo se voltar ao trabalho fosse apenas deixar o bebê ali na creche e seguir a vida. Mas não é simples assim. Algumas pesquisas apontam que voltar ao trabalho depois da licença maternidade é como se fosse um luto mesmo, um luto vivido ali silenciosamente por essa mãe. A mãe se sente culpada por ter que deixar o bebê na creche ou por ter que deixar outra pessoa cuidando dele. Ela se sente triste também por esse afastamento, além daquele pensamento de que não vai ser ela a primeira pessoa a ver alguma coisa que esse bebê aprender a fazer pela primeira vez naquele dia. E existe também aquele conflito interno, aquela angústia de que ela precisa se dividir em dois papéis, o da mãe e o da profissional. Fora a ansiedade, o tanto de preocupações, as dúvidas, os medos, aquela sobrecarga da cobrança social de que ela precisa dar conta de tudo e ainda ter que fingir normalidade mesmo que ela esteja se sentindo ali em pedaços por causa disso. E esses sentimentos, eles vão ganhando ainda mais força conforme os dias vão passando e essa volta, esse retorno vai se aproximando. E é aqui que entra uma coisa importante que eu sempre defendo. É importante sim a gente olhar para toda essa parte emocional, mas para que a gente consiga reduzir o peso dessa transição, para que a gente consiga reduzir a intensidade desses sentimentos, é fundamental a gente organizar os aspectos práticos da volta ao trabalho. Então é como se a gente precisasse cuidar desse campo emocional, mas também conseguir sair um pouco dele para que a gente possa entrar no campo de planejamento. E planejar significa, por exemplo, você entender os seus direitos trabalhistas, conseguir entender até onde a lei te ampara. Existem várias leis que cuidam das mães, que servem para ajudar nessa transição, mas que você precisa entendê-las para que você possa estar atenta se a empresa está cumprindo com a parte dela, se a empresa está seguindo essas leis, como por exemplo o seu direito de intervalo à amamentação. Para incentivar a amamentação até os 6 meses, a CLT ela garante 2 intervalos de 30 minutos cada ou a redução de 1 hora na sua jornada de trabalho. E aí você pode chegar num acordo ali com a empresa, com o seu gestor, quais são os momentos que você vai querer fazer essas pausas ou em qual período você vai querer essa redução de 1 hora. Sair do campo emocional e ir para o campo de planejamento também significa você pensar em como vai ficar a amamentação. Se o seu desejo, por exemplo, for manter o aleitamento materno exclusivo, isso significa que você vai precisar de um tempo para fazer um estoque de leite, para organizar a extração, para organizar o armazenamento. E se o seu bebê for ficar com uma babá, por exemplo, você também vai precisar ensinar como ela deve ofertar esse leite ao bebê. Ou então, se para você tudo bem fazer um desmame nesse período, você vai precisar entender como fazer isso de uma forma tranquila e de uma forma respeitosa para você e para o seu bebê. Planejamento também vai exigir que você pense na introdução alimentar, porque muitas vezes ela vai coincidir com a data do seu retorno. Então você vai precisar entender como encaixar isso na rotina, de uma forma que você se sinta presente nesse momento também, mesmo estando no trabalho. Muito provavelmente você já decidiu se o seu bebê vai para uma creche ou se ele vai ficar com um novo cuidador, com uma babá ou com alguém da família. Mas planejar isso, mesmo que você já tenha decidido, envolve você entender o que observar nessa creche, se essa creche, por exemplo, ela tá de acordo com os seus valores, com aquilo que você acredita que seja a forma ideal de cuidado, observar pontos importantes dessa creche para garantir que esse bebê esteja seguro, que ele vai receber ali uma boa atenção, bons cuidados. Com um novo cuidador, você entender como ele cuida do seu bebê, como o seu bebê fica com ele. E acima de tudo, você ter clareza de como vai ser o processo de adaptação do seu bebê nesses diferentes contextos, seja para ficar na creche ou seja para ficar com uma nova pessoa. E o ponto que talvez seja o mais importante é como cuidar de você nesse momento, como cuidar da sua saúde
saúde emocional, da sua saúde mental. Como lidar com essa culpa, com essa angústia, com essa tristeza? Quais são as respostas para essas perguntas que você se questiona, né? Se o meu bebê vai me esquecer, se ele vai sentir minha falta, se ele vai se sentir abandonado. Quando você se informa, organiza, tem uma estrutura para voltar a trabalhar, esse retorno ele deixa de ser um momento de sobrevivência e começa a ser uma experiência mais consciente, de certa forma até mais leve de carregar. E se tudo isso fez sentido para você, eu quero te convidar a dar o próximo passo comigo. No dia 20 de setembro, às 9h30 da manhã, eu vou conduzir a Masterclass Da Culpa ao Planejamento, o guia da volta ao trabalho. Vai ser um encontro ao vivo e online, onde a gente vai se aprofundar em tudo isso que eu falei aqui. Seus direitos trabalhistas, planejamento da amamentação, planejamento da introdução alimentar, a escolha do cuidador ou da creche, como fazer a adaptação do seu bebê, como cuidar da sua saúde emocional nesse momento. Eu também vou te dar algumas dicas de ouro para você entender como usar a tecnologia a seu favor. Quais são os recursos que estão à sua disposição para te ajudar a se sentir mais próxima do seu bebê no dia a dia e também para te ajudar a organizar a sua rotina. Então, se você quer voltar ao trabalho com mais clareza, com um plano realista, com uma estrutura que realmente funcione para você, com menos peso no seu coração, cuidando dos seus sentimentos, cuidando do seu bebê, não deixe de participar, se inscreva. Eu vou deixar o link para você fazer a sua inscrição aqui na descrição do vídeo. E claro, compartilhe esse conteúdo com alguma mãe que você sabe que também vai precisar desse apoio, porque nenhuma mãe merece passar por isso sozinha. Te vejo no dia 20 de setembro, hein? Um beijo!